Nós vamos conversar agora com o professor Antônio César Caldas Pinheiro, que é diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás. Seja muito bem-vindo, então, professor, ao nosso Manhã na Romaria. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, professor. Então, a gente sabe que a imagem, que foi milagrosamente encontrada por Constantino Xavier e Ana Rosa era um pouco diferente dessa que a gente conhece hoje, Queria que você explicasse para a gente aí de uma forma geral, para depois a gente ir especificando quais são as principais diferenças. Sim. A imagem encontrada era, na verdade, uma medalha. Uma medalha feita de barro, de argila, estava muito desgastada porque a argila ela ficou sumida no meio da terra durante muito tempo, então foi um pouco carcomida. Ela representa praticamente a mesma imagem de hoje, mas não tem essa visão tridimensional, E como estava muito estragada, alguns aspectos, alguns detalhes, como chegou para nós, não podem ser vistos. Talvez que na época, quando ela foi encontrada, há mais de 100 anos, ela fosse um pouco mais visível. Mas, então, e era uma imagem pequena. Enquanto estava na casa de Constantino e Ana Rosa, enquanto estava na capelinha pequena, construída com folhas de palmeiras ainda, no mesmo lugar onde está a matriz de Trindade, as pessoas poderiam vê-la, mas quando se construiu a igreja maior, sentiu-se necessidade de uma imagem maior, para que as pessoas pudessem vê-la, Então, aí que surge a ideia de levar essa medalha até um escultor, chamado Veiga Vale, que residia naquela época em Pirenópolis, que tinha o nome de Meia Ponte, para que ele pudesse esculpir uma imagem maior. E assim foi feita a imagem atual, que está aí no nicho da matriz. Há uma discussão se foi Veiga Vale mesmo que fez ou não, mas o mais certo é que seria ele, sim, somente que ele estava ainda muito no início da sua vida artística, Então a imagem é um pouco diferente das imagens que Veiga Vale esculpia no final da sua vida. Claro, ele foi aperfeiçoando, essa técnica da escultura. Certo. Professor, bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essas mudanças, se elas fizeram... Teve alguma mudança em relação à religiosidade, ou seja, o que representava ali aquela imagem, ou não? Foram só mudanças mais estéticas mesmo, como o senhor falou, pelo tamanho aí, até para ficar mais visível aí para os devotos? Não. Pelo que a gente nota, olhando a medalha, Veiga Vale procurou seguir realmente toda a simbologia que estava na medalha, Só que, claro, é uma escultura feita em madeira, Então, nós estamos vendo a imagem aí, Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, coronando Maria. É a mesma simbologia. Na medalha, existia, se não me engano, embaixo da medalha, um anjo, com as asas abertas, que não tem na escultura atual. Está sobre as nuvens douradas, Acho que a única diferença, talvez, fosse essa, a falta do anjo que existe na medalha. Tá entendido, então, professor. A gente vê na imagem 3 pessoas, mas a gente sempre invoca o Divino Pai Eterno, a gente sempre invoca a primeira pessoa. Por que isso aconteceu? É interessantíssimo isso, porque uns dizem que é a única igreja, uns dizem que é uma das únicas igrejas no mundo dedicada ao Pai Eterno, Agora, é interessante porque essa devoção que atraiu os roceiros, que naquela época eram os roceiros ali em volta, os primeiros, os humildes, os simples, que estavam em torno ali da imagem do Pai Eterno, E eles foram atraídos pela imagem do Pai. É muito interessante isso, Eu acho que talvez, e é uma tese também pensada, e dialogada com outro estudioso da oportunidade, é que eles, na verdade, isso reflete, essa devoção ao Pai, reflete a família daquele momento, O pai com a cabeça da família, O pai, dono da casa, o pater famílias, Então, em respeito, quando você chegava na casa das pessoas, você tinha que conversar, no século XIX, conversava com o dono da casa. As mulheres, muitas vezes, os filhos ficavam no outro cômodo, escondidos, Então, era um pouco de cultura daquele momento, Então, vocês, as pessoas simples,
como que transferiram para a imagem essa cultura deles naquele momento, né? Ou seja, Pai eterno, né? Deus Criador, né? É aquele ao que eles devem chegar primeiro, digamos assim, né? Jesus é o Filho, né? O Espírito Santo conforma os dois são Deus eterno, né? Mas Maria foi olhada ante deles. Então eu creio que refletiu um pouco esse sentido de família naquele momento. Ah, certo, professor. E a gente vê alguns detalhes que chamam a atenção, né? O pai aí representado com cabelos grisalhos, até de barba, como se fosse uma pessoa mais velha, realmente sentado. Tudo isso tem um motivo, então, né, professor? Tudo isso tem um porquê. Tem, é claro, sim. É claro que as três pessoas são uma só, é um mistério, Santíssima Trindade, né? Mas na representação, né, para fazer a representação desse mistério, né, a pessoa que esculpiu, que fez a medalha, ela realmente parece que conhecia muito de teologia, né? Porque ali está nessa imagem simples de Trindade, né? Está, na verdade, representada toda uma síntese da Escritura Sagrada, né? O conhecimento de Deus, né? E o destino da humanidade representado em Maria. Isso é muito bonito e isso é muito profundo, né? Mas como que naquele momento as pessoas poderiam ter entendido isso, né? Então, realmente faz parte do mistério, né? Essa apresentação divina que existe em Trindade, né? Agora, é interessante isso. Nós olharmos bem, o Pai, Deus Pai e Deus Filho, Deus Cristo, eles são muito parecidos. Apenas que o Pai está envelhecido, não é? Isso não quer dizer que o Pai fosse velho, claro que não. É uma forma de mostrar, para vocês, representa a sabedoria divina, a paternidade divina, digamos assim, né? E a semelhança com Jesus Cristo é interessante também, porque nós temos até aquela passagem do Evangelho que Jesus fala: quem vê o Pai, né? João capítulo 14, 7 a 14. Isso é interessante também. Então, até aí, segue realmente o Evangelho, né? A semelhança de Deus Pai com a figura humana também é bíblico, não é? Nós temos lá Deus no início, no Gênesis, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é uma imagem que segue em tudo, né? Aquilo que está sagrado escrito. Professor, um dos aspectos que me chama muita atenção são as cores dessa imagem, né, que a gente conhece. O fato de o Pai estar coberto por um manto vermelho e Nossa Senhora estar com um manto azul, isso quer dizer algo? Essas cores foram pensadas também por algum motivo? Ah, sim. A túnica branca do Pai Eterno, né? Ela é branca e matizada com algumas florezinhas douradas, né? Simboliza a santidade, não é? Já o manto vermelho significa o fogo do poder, né? E só ele tem, não é? Só o Pai, só a Trindade Santa tem esse poder, né? Acima de todos e de tudo. E a cor vermelha é usada ainda até na festa dos mártires da igreja, né? No dia de Pentecostes. Esse dia em que nós comemoramos a descida do Espírito Santo, esse fogo abrasador, né? Então representa realmente esse fogo de Deus que arde dentro de nós, centelha divina que está em nós. Ah, legal, professor. E como a gente está falando de tantos detalhes assim, vamos detalhar um pouco mais ainda, né, da vestimenta e da figura do Pai nessa imagem. O senhor citou aí alguns detalhes na túnica, né, branca, alguns detalhes aí que aparecem em dourado. Essa cor também tem um significado? Ah, sim, a realeza, não é? Deus é rei, né? E se cingir de majestade, diz assim o Salmo, né? Então, mais uma vez, a imagem estando de acordo com a Escritura Sagrada. Professor, a gente tem a Trindade, né? A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai. A segunda é Jesus, correto? E a terceira pessoa, quem é? Porque nós vemos aqui Nossa Senhora e nós também vemos ali uma representação do Espírito Santo por uma pomba branca, né? Quem é a terceira pessoa? O Espírito Santo, né? Aquele que Jesus prometeu que enviaria, né? E queria recordar todas as coisas que ele havia dito, né? E queria impulsionar a igreja, porque é um fogo abrasador, é algo que toca, que inspira, que faz, que move, né? O Espírito Santo é aquele que dá vida à igreja. É interessante, mais uma vez, a imagem do Pai Eterno
segue também aquilo que está na Escritura Sagrada, né? Nós lembramos que o batismo de Jesus, né, quando o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, né? Isso está em Lucas, né? Lucas capítulo 3, versículo 22, né? Ele desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Ou seja, ele é manso, né? O fogo é um fogo abrasador. Muitas vezes a Bíblia diz que é um vento suave, né? Esse é o Espírito Santo, aquele que vem falando em nosso interior, que nos capacita, né, para testemunharmos essa Trindade Santa. Ah, certo. E olha, agora ficou explicado então o porquê da pomba aí representar o Espírito Santo, né, professor? Agora explica pra gente o porquê então Nossa Senhora está presente nessa imagem, né? Porque se é Trindade, né, deveríamos ter três, né, representantes ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Nossa Senhora também está presente. O porquê ela está ali? Isso é bíblico também, eu acho interessante demais, essa imagem é muito simbólica, né? É importantíssima dentro da igreja, porque, olha, quando Jesus assumiu a nossa humanidade, né, de alguma forma ele também divinizou a humanidade, né? Então, Maria, ali diante do Pai, no sentido, está de uma forma humilde, está ajoelhada, não é? Diante do Pai eterno. Ela representa toda a humanidade, né? Esse nosso destino também de estarmos um dia na glória com a Trindade Santa e com Maria. Então, ela prefigura todos nós, digamos assim, né? E havia perguntado sobre o manto azul de Maria, né? As cores, geralmente, do manto de Maria, o azul, representa a pureza de Nossa Senhora, né? Aquela que foi mãe, né? Permanecendo sempre virgem. E essa humildade de Maria, e ela, o sentido também de ela estar aí junto do Pai, do Filho, coberta pelo Espírito Santo, diz respeito ao sim que ela deu, né? Maria sempre ela acolheu fisicamente Deus em seu interior, né, em seu ventre, mas ela também acolheu em seu coração, praticando sempre os ensinamentos de Jesus, né? E ela, até hoje, ela está aí na imagenzinha de Trindade, representada, Trindade coroada como rainha, né, do céu e da terra, e nos indicando de novo, como nas bodas de Caná, né? Fazei tudo o que meu filho vos disser. É isso que é o sentido de Maria. Tá certo, professor. Então, antes da gente encerrar, só para ficar bem claro, né, para o pessoal que está em casa, a gente costuma chamar Nossa Senhora de Imaculada. Na imagem, ela está ali representando toda a humanidade. Queria entender, por que a chamamos, então, de Imaculada? Bem, em previsão aos méritos de Cristo, né, Maria foi imaculada, no sentido de que, lembrando também da questão da Imaculada Conceição, né? Ela foi preservada desde o ventre de sua mãe de todo o pecado, né? É como se fosse para receber o Verbo encarnado, Jesus Cristo, né? Deus verdadeiro dentro de si, dentro de seu ventre, né? Era necessário que este vaso também fosse puro, né? Então Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Maravilha. Professor Antônio César, a gente quer agradecer muito, viu, a participação do senhor aqui conosco, os esclarecimentos. Realmente é um assunto que muita gente tem dúvida, né, sobre os detalhes aí da imagem do Pai Eterno, que são detalhes muito ricos, né, uma grande história por trás de tudo, né? Então, muito obrigada pela sua entrevista, por ter conversado conosco aqui hoje, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Paz e bem a todos. Amém, para você também.